como lidar com sentimentos desagradáveis? Essa é uma pergunta que muitos me fazem aqui no canal e também aqui na clínica, querendo entender um pouquinho como lida com tantos sentimentos que muitas das vezes a gente não gosta de viver. Pois é, esse vídeo eu separei para a gente falar sobre aqueles sentimentos que a gente não gosta muito de conversar. Vamos conversar um pouquinho sobre eles então? Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver e hoje estou aqui para a gente falar sobre aquelas emoções que a gente não gosta muito de sentir, não. São os sentimentos desagradáveis. E hoje eu separei 2 pontos para a gente conversar sobre eles. Primeiro, qual é a função das emoções? E o segundo, como lidar? Algumas dicas para lidar com sentimentos desagradáveis. Vamos lá então? Nosso primeiro ponto. Bom, qual é a função mesmo das emoções? Por que mesmo eu tenho que sentir essas emoções desagradáveis que acontecem nas nossas vidas? Muitas das vezes a gente se pergunta em relação a isso, né? Sim, porque é ok viver as alegrias, as felicidades, as coisas boas, mas nossa, dá um aperto quando a gente tem que viver também as situações que a gente não quer. As frustrações, perder, lidar com os nossos limites, reconhecer que às vezes a gente vai perder algumas coisas, a tristeza que bate quando as coisas não estão indo do jeito que a gente planejou, lidar com ansiedade, lidar com sentimentos que a gente não gosta muito. Então, mas para nós, psicólogos, é muito importante que você dê espaço para viver também essas emoções desagradáveis. Muito se ouve dizer que levante a cabeça, não sofra, não pense em coisas negativas, bola para frente. Ok, a gente está falando de que a gente precisa superar os sentimentos, eu vou concordar, mas não olhar para eles não é superar os sentimentos. Fazer de conta que eles não estão ali não nos ajuda a compreender e dar significados para eles. As emoções, mesmo que desagradáveis, elas estão falando algo para que a gente possa interagir com aquela experiência que a gente está vivendo. Então, não é só ficar com o lado bom que vai nos ajudar a nos desenvolver. Precisamos dos 2 lados, precisamos tanto das emoções boas quanto das emoções negativas. É esse conjunto e essa complexidade de emoções que nos ajuda a viver as experiências por inteiro. Escolher só uma parte faz com que a gente não viva a realidade. Porque se eu só estiver com a parte boa dessa história, não vai me ajudar a ver as partes que eu tenho limite. Então, de verdade, eu não estou inteira ali, porque eu só estou procurando o lado bom. Ao inverso, também não vai te ajudar. Só olhar o negativo também não vai te ajudar você a viver a realidade como ela se apresenta, porque você só está olhando a parte desagradável. Então, os sentimentos, eles são importantes para a gente ver eles na integralidade deles, e a gente pode sim olhar para essa realidade e nos ajudar a entender por que a gente vive. É isso mesmo, até os sentimentos desagradáveis, eles estão ali para nos ajudar a viver por inteiro aquela situação. Pensei agora numa situação de luto, por exemplo. Quando a gente perde alguma coisa ou alguém muito importante, dói. É a tristeza que fica no comando dessa história. E se eu fugir da tristeza, eu não dou espaço para viver essa emoção que vai ser fundamental para que eu possa superá-la. O luto é algo que geralmente gera muitos sentimentos desagradáveis, mas a gente precisa passar por eles para superar. Então, se você tá vivendo algo assim, tá com esse sentimento forte, talvez um vídeo sobre luto possa te ajudar. Então eu vou deixar aqui na descrição para você poder acessar. E já aproveitando, né, se esses vídeos e nossos conteúdos fazem sentido para você, se inscreve no nosso canal, dá um like aqui no vídeo, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos. Toda semana a gente lança conteúdos novos sobre questões psicológicas que possam estar acontecendo com você. Então não deixa de acompanhar aqui, porque isso é muito importante pra gente. Bom, acho que já deu para entender um pouquinho da função das emoções na nossa vida, né? Eu até lembrei de um filme que você já deve ter visto ou deve ter ouvido falar, Divertidamente.
ele fala bastante sobre a importância das emoções na nossa vida. A hora que as emoções estão lá no painel do controle, a hora que vai a tristeza, que vai a raiva. E se a gente olhar bem o desenho, e isso tudo de uma forma bem divertida. Mas se a gente olhar bem o desenho, a gente vai reconhecer que todas as emoções ali têm uma função. E todas elas são importantes. Não dá para deixar só uma, porque daí essa emoção vai dominar e não vai dar espaço para as outras viverem o que precisa. Então, sim, as emoções são importantes. Bom, agora vamos para o nosso segundo ponto, de algumas dicas que a gente pode fazer quando a gente tem alguns sentimentos desagradáveis e que está difícil de a gente lidar. A primeira dica é autoconhecimento. A gente poder entender de quem nós somos vai nos ajudar a localizar aquelas emoções, para poder reconhecer se aquela emoção é fruto da experiência ou é fruto de alguma sensação que eu não interpretei muito bem, porque se a gente vai deixando as emoções, elas vão se acumulando. E quando vem uma situação que eu tenho medo, muitas das vezes ela vem de uma forma intensa porque tem toda uma bagagem aqui que eu ainda não elaborei e vai vir junto. Então, nos conhecer pode nos ajudar a compreender se aquela emoção é fruto daquela vivência ou se são emoções que eu ainda não elaborei e por isso ela está tão intensa. Daí, a outra questão que eu acho bem importante, a segunda dica, é aceitar o que a gente está vivendo. Então, assim, se aquela emoção veio, ela não está ali por acaso. Ela está ali para representar algo que você está vivendo na situação. Então, preste atenção a ela, não mande ela embora, reconheça o que ela está querendo significar para você. Dê novos significados. Às vezes a gente tem medo de algo que a gente tinha quando criança e daí vem aquela realidade e a gente pensa, tô com medo. Reconheça, realmente você tá com medo? É o mesmo medo? Que medo é esse? O que esse medo está significando? Porque o medo, ele é muito saudável, ele nos ajuda a reconhecer se é realmente o momento de a gente ir ou não. Pode ser que aquela sensação de medo nos diga que talvez não seja melhor ir por ali agora. Possa ter outros caminhos, localizar. E a terceira dica, localize os seus limites. Os sentimentos desagradáveis, eles vêm como um sinal. E eles podem nos estar mostrando alguns limites que a gente esteja vivendo do nosso dia. Então, por exemplo, algo que a gente não esteja conseguindo fazer, algo que esteja difícil para a gente, alguma questão que esteja difícil de a gente elaborar, um medo de perder aquela pessoa e a gente tenta segurar ela para que ela não vá embora. Esses sentimentos nos ajudam a reconhecer o que a gente precisa viver no momento. Talvez eu precise viver mesmo a possibilidade de eu perder aquela coisa, de as coisas não são estáveis, a vida muda o tempo inteiro e eu preciso me adaptar com ela e toda vez que tem mudanças, tem sentimentos desagradáveis que eu vou precisar gerenciar. E isso é um ciclo, então aceite esse ciclo. A gente precisa encerrar ciclos na nossa vida e muitas vezes a gente não encerra. E esses sentimentos são naturais e sempre vão aparecer e a gente sempre vai ter que lidar com eles em qualquer fase da nossa vida. Todas as fases da nossa vida são recheadas de sentimentos agradáveis e desagradáveis. Então, a última dica é: abre-se para o processo de viver. Experiencie a vida, se permita viver os sentimentos agradáveis e desagradáveis. Eu tenho certeza que você pode encontrar algo bem diferente sobre você. E se está muito difícil de viver esses sentimentos desagradáveis, se está pesado, se você está só conseguindo olhar para esses sentimentos e não está conseguindo reconhecer também a leveza, porque como eu disse, as emoções precisam estar integradas, tanto as boas quanto as ruins. Se você não está localizando sentimentos bons no meio de tantos sentimentos desagradáveis, pode ser importante conversar com um psicólogo. O psicólogo pode te ajudar a ampliar um pouco da tua percepção para você conseguir localizar esses sentimentos que provavelmente já estão tão escondidos que está difícil de você enxergar. Então eu vou deixar um link aqui caso você queira conversar com uma psicóloga para poder agendar uma consulta, tá? E aproveita, se inscreva no nosso canal e se esse vídeo fez sentido, compartilhe com outras pessoas. Deixa o teu comentário aqui, eu adoro quando vocês colocam o que vocês acharam do vídeo, porque isso me motiva a produzir mais conteúdos aqui para vocês. E não esqueça de ativar o sininho, porque vocês
vai ficar por dentro de todas as coisas novas aqui que estão entrando no nosso canal do YouTube. Gratidão por estar aqui com a gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.